A aula de hoje será sobre eletrofisiologia básica. Na verdade, é mais uma aula bem básica, somente para relembrarmos alguns conceitos que serão importantes para nós lá na frente. Bom, para começar, vamos falar de dois tipos celulares muito importantes presentes no coração: as fibras miocárdicas e as células do sistema de condução. As fibras miocárdicas são responsáveis pelo trabalho mecânico, por assim dizer, responsáveis pela contratilidade, enquanto as células do sistema de condução são responsáveis por gerar e conduzir a atividade elétrica. Na verdade, diversos tecidos no coração são capazes de conduzir a atividade elétrica. Contudo, o impulso ele é conduzido de uma forma mais eficiente no sistema de condução. Dessa forma, vamos separar esses dois tipos celulares aqui no esquema ao lado, onde a área cinza, em tons de cinza, representam as células miocárdicas, miocárdio atrial e miocárdio ventricular, responsáveis pela contração, enquanto o sistema em vermelho é o sistema de condução, responsável por gerar e conduzir o impulso elétrico. Agora, alguns conceitos importantes vamos utilizar no estudo do eletrocardiograma. Quando falarmos de potencial de repouso, estamos falando da célula polarizada, ou seja, em relação à sua membrana, a parte externa predomina íons positivos e a parte interna íons negativos. Quando falarmos de despolarização, ocorre uma inversão dessas cargas e a condução do estímulo elétrico. Já a repolarização é quando a célula retorna ao seu estado elétrico inicial, ou seja, cargas positivas do lado de fora, cargas negativas do lado de dentro em relação à membrana. Agora, potencial de ação, levamos em consideração a variação do potencial elétrico da célula que nós podemos observar em um gráfico. E automatismos é quando a célula é capaz de gerar espontaneamente os seus próprios impulsos elétricos. Aqui ao lado eu tenho uma célula em seu potencial de repouso, ou seja, com predomínio positivo externo à membrana e em relação às cargas negativas internamente em relação a esta membrana celular. Agora, despolarização e repolarização. Observe aqui a inversão dessas cargas correndo em um sentido na célula, correndo em direção a um eletrodo, a um microeletrodo colocado externamente a essa célula. Observe que o eletrodo está voltado para a parte, digamos assim, mais positiva da célula. Logo, o eletrocardiógrafo registra uma onda positiva. Abaixo eu tenho a repolarização, ou seja, retornando para o estado inicial, o estado elétrico inicial. Da mesma forma, corre em um sentido, no mesmo sentido da despolarização. Só que aqui, neste momento, você observa que o eletrodo está voltado para a parte negativa da célula. Logo, o eletrocardiógrafo registra uma onda negativa. Aqui temos o gráfico representando os potenciais de ação desses dois tipos celulares. As células do nó sinusal, lenta, e as células das fibras miocárdicas, rápidas, também, que podem representar também as fibras de Purkinje. Em vermelho, fibras de Purkinje. Aqui nós temos 5 fases, 0, 1, 2, 3 e 4. Na fase 0, que nós chamamos de deflexão ascendente, rápida, abrupta, eu tenho uma entrada rápida de sódio, por isso essa positividade da onda. Na fase 1, que nós chamamos de repolarização precoce, eu tenho um fechamento dos canais de sódio e o efluxo, uma saída de potássio de dentro da célula. Por isso ela começa a ficar um pouco mais negativa. Na fase 2, que é a fase de platô, eu tenho um equilíbrio dessas cargas elétricas. Ou seja, eu tenho saída de potássio, mas eu tenho um influxo de cálcio, permanecendo em equilíbrio iônico. Na fase 3, nós temos a repolarização propriamente dita. Ou seja, eu tenho uma diminuição da condutância ao cálcio e um aumento da condutância do potássio. Eu vou perdendo cargas positivas, por isso retornando para a negatividade, repolarizando. E a fase 4, que é a fase de repouso, onde eu tenho um equilíbrio entre as cargas iônicas. Já em azul,
nós observamos uma certa diferença. Para começar, só temos 3 fases, 0, 3 e 4. Na fase 0, também de flexão ascendente, observe que ele não é tão inclinado, ele é mais lento, essa despolarização. Aqui, o responsável por esse aumento dessa carga, essa despolarização, não é a entrada rápida de sódio, e sim uma entrada mais lenta de cálcio. Já na fase 3, com fechamento desses canais de cálcio, eu tenho um efluxo de potássio retornando ao estado original, até chegarmos na fase 4, que é essa despolarização, a despolarização espontânea. Observe que ela não permanece em um platô. Na fase 4 aqui, ela vai ascendendo, ou seja, de uma forma um pouco mais lenta. Aqui sim eu tenho entrada de sódio na célula, até chegar a menos 40 mV, onde eu tenho abertura dos canais de cálcio e reinicia a fase 0. Dessa forma, é que as células do nosso sinusal garantem esse automatismo, essa despolarização e repolarização cíclica, de forma espontânea. Então, essa foi uma explicação bem simples, bem básica, bem resumida sobre a eletrofisiologia do coração. Se mesmo assim você não conseguiu captar essas informações, não tem problema. Só não se esqueça de corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos do seu paciente, pois pode afetar na atividade elétrica cardíaca. Ok? Vamos prosseguir.